Olá, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, esteja envolvendo você, sua mente, seu coração, neste dia 19 de dezembro de 2025, às 19 horas e 33 minutos. Eu já era para ter gravado, mas eu falei aí, né? Vocês viram no grupo que meu celular não está baixando YouTube, Instagram, nem o Play Store, não está baixando nada. E eu desanimei de gravar, mas aí o nosso irmão Rogério, ele também tem o canal, né, de YouTube que a gente posta do grupo Bereshit, e ele falou, não, você grava e manda para mim que eu coloco no grupo. Então, combinamos assim. Aí eu já saí, fiz uma visita hoje ao Zé Geraldo Emanuelina. Eu e o Diz estamos entregando para as pessoas da terceira idade um panetone, né? Essas pessoas que não podem ir à igreja, estamos levando na casa deles e fomos lá abençoar a vida do José Geraldo Emanuelina. Estão lá, firme e forte, né? Sendo cuidados pela filha Denise. E nós demos uma corrida lá, agora cheguei e vim aqui para gravar. Muito bem, gente, nós estamos em Gênesis capítulo 3 e nós já vimos a queda de Adão e Eva, né? Eva induzindo Adão e a serpente enganando Eva. E agora nós estamos na parte dos versículos 6 e 7, onde nós estamos vendo a tragédia que essa desobediência provocou na vida de Adão e de Eva. Foi terrível. O fato deles terem desobedecido a Deus trouxe graves consequências, gravíssimas consequências, consequências que hoje nos atingem. Por causa do pecado de Adão, e a gente já viu os textos aqui, que a Bíblia fala claramente que foi Adão que pecou, porque Adão não foi enganado, Eva foi enganada, mas Adão não. Então, por causa do pecado de Adão, nós estamos sofrendo até hoje as consequências e vamos sofrer consequências piores até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar e nos levar para morar com Ele. Então, vendo essa tragédia aí, que está aí nos versículos 6 e 7 do capítulo 3, que eu quero ler de novo, nós estamos analisando algumas coisas aí. Então, no 6, deixa eu chegar um pouquinho para trás, que eu acho que eu estou muito próximo. Acho que agora melhorou, né? Vou ver aqui. No 6 e no 7 está escrito assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui é o momento do pecado, o momento da desobediência. Então, em cima desses versículos, o que a gente já viu? No versículo 6, a gente já conversou sobre a desobediência. Eva primeiro tomou do fruto e comeu dele, levou o fruto para o seu marido, e Adão, e ambos dele comeram. E a partir daí, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Começou ali, nesse exato momento, a desgraça de Adão e Eva e de toda a descendência que viria, né, dali para frente, que encheria o mundo. Né? Porque de Adão e Eva saíram todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. É de Adão e Eva, até os índios. Né? Então, o que nós vimos na semana passada? Que Eva olhou o fruto, olha só, as 3 coisas, lembra disso? Que a gente viu? Ela vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento. Aí eu citei para vocês, eu vi com vocês o versículo, deixa eu ver aqui onde é que está. Nós vimos o versículo lá do Novo Testamento que fala sobre esse problema. Oh, meu Deus, cadê? Peraí que eu anotei, tá? Peraí que eu anotei. As três coisas que, se não me falha a memória, foi o apóstolo Paulo, deve ter sido ele mesmo, que ele fala... Mas onde é que está isso? Que ele fala sobre as concupiscências. Eu não estou achando aqui, gente. Está aqui, ó, uma folha inteira de versículos e eu não estou achando, mas a gente leu na semana passada. Eu queria ser fiel ao versículo. Mas o texto bíblico que se compara a essa ação, a esse gesto de Eva, viu que o fruto era bom, era agradável aos olhos e era desejável. O apóstolo Paulo, ele mostra e fala e usa isso falando sobre a concupiscência, e ele diz que as três coisas que são terríveis na nossa vida são, achei aqui, 1 João 2,16. Ele diz que essas três coisas, tá? Elas são, vamos dizer assim, a desgraça nossa. A nossa desgraça está quando nós nos deixamos envolver por essas três coisas. Quais são essas três coisas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, aí fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É João, falei Pedro, Paulo, mas não é Paulo não, é João que falou sobre isso. Então, a gente está vendo nesse texto aqui, que foi isso aqui que aconteceu com Eva, concupiscência da carne, viu que o fruto era bom, agradável. Quantas vezes a gente se enrola porque olha para alguma coisa e fala, isso é muito bom, isso é muito agradável, não, eu quero, me dá, tá vendo? É a concupiscência da carne. Aí ela, né, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, tá vendo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Você olha e fala, nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro vendo isso. Eu ficaria aqui o dia inteiro vendo essa cena, né? Então, a concupiscência dos olhos, que foi o que fez a Eva cair na conversa da serpente, e a soberba da vida. Por que a soberba da vida, Auxileia? Porque ela diz assim, e árvore desejável para dar conhecimento, entendimento. Então, isso é soberba da vida. Eu quero ter poder, eu quero que me reconheçam, eu quero ser melhor, eu quero estar mais acima de todo mundo. Isso é soberba da vida, é correr atrás das coisas que nos agradam, que nos interessam, sabe? Para o prazer da carne. Tá? Ao invés de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Não é isso? Aí, no versículo 7, vem a questão do conhecimento, onde Satanás fala para ele, não foi assim que Deus falou, não. Vocês estão malucos, não, Deus não falou desse jeito, né? Então, Satanás prometeu que seriam como Deus, não. Ele falou isso porque vocês vão ser igual a ele. Olha só que coisa interessante que está me surgindo aqui, né? Ele está jogando Eva contra Deus. Como quem diz assim, Deus detém todo o conhecimento e não quer que você conheça nada. Mas quando você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha só, e Eva caiu nisso, né? Como se algum ser humano possa estar na estatura de Deus. É um absurdo assim, né?
E aí, Adão e Eva, com isso, eles perderam a inocência. Como perderam a inocência, Alcileia? É que lá no capítulo 2, a Bíblia já dizia para nós, Moisés escrevendo, já nos disse que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. A gente leu esse versículo semana passada, não vou ler de novo. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora não. Deu conhecimento porque tirou deles como que a gente fala, a inocência. Tirou deles a inocência. Eles estavam no Éden, eram inocentes, igual criança. Criança não faz isso? Vocês que já tiveram os filhos de vocês, eles não saem nus correndo pela casa? E não tem vergonha nenhuma. Mas depois que eles atingem uma certa idade, eles morrem de vergonha de sair correndo pela casa, a não ser, né, que tenham problemas neurológicos graves. Senão, eles têm vergonha. Eles dizem, não, mãe, me dá uma calça, me dá uma cueca, né? E tal, e não vão sair correndo. Tanto o menino quanto a menina não vão sair correndo nus pela casa. Então, Adão e Eva perderam a inocência, assim como as crianças pequenas andam nuas por dentro de suas casas, ou até na rua mesmo, e não sentem vergonha, porque são inocentes. Eles perderam essa inocência quando comeram desse fruto aí maldito, né? Aí nós falamos sobre essa questão da exposição desavergonhada do corpo nu. Eu dei para vocês os textos, né? E nós vimos que a nudez está relacionada à idolatria, a nudez está relacionada à embriaguez, e a nudez também está relacionada à possessão demoníaca. E eu até acrescentei mais um item, que eu disse que a nudez também estaria associada à doença mental, né? Aí não tem jeito, né? Nós temos que entender que é uma coisa natural. Uma pessoa doente mental que sai nua e ela não se envergonha. Mas fora disso, não se envergonha quem está embriagado, não se envergonha quem está associando a sua nudez à idolatria, e não se envergonha aquele que está possuído por algum demônio, né? Agora, nós falamos também sobre isso semana passada, nós estamos numa sociedade decadente. E o carnaval, que daqui a pouco já vai estar aí, né? Nós vamos ver isso. Essa falta não é falta de inocência, não. Agora já é falta de vergonha na cara, né? De mulheres andando nuas praticamente, mostrando o seu corpo nas partes mais íntimas, sem nenhum pejo, sem nenhuma vergonha na cara. Agora, hoje nós vamos entrar aqui no versículo 7, no verso 7, que diz assim, na segunda parte do verso 7, tá? A segunda parte diz assim, a primeira parte, então os olhos de ambos se abriram. Segunda parte, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É a vergonha. Então aqui a gente está vendo o que o pecado trouxe. O pecado trouxe para Adão e Eva vergonha, sentimento de vergonha. Ao perceberem pela primeira vez que eles estavam nus antes, mas não percebiam isso, porque estavam na inocência. Agora, ao perceber sua nudez pela primeira vez, apressaram-se a providenciar algo para cobrir o corpo. Onde é que diz que eles estavam nus e não se envergonhavam? Gênesis capítulo 2, versículo 25, você pode conferir aí. Agora não. Agora em Gênesis 3, versículo 7, segunda parte, eles já se envergonham da nudez que eles estão expostos, né? Apressaram-se a providenciar algo para cobrir o corpo. O pecado faz com que nos envergonhemos de nós mesmos. Eu não sei vocês, não vou dar aqui nenhum testemunho que eu não sou boba, mas quando eu me pego numa situação de pecado, vamos dizer certo assim, eu me envergonho, eu chego diante de Deus e falo, tem misericórdia de mim, Senhor,
tem misericórdia, eu fraquejei, eu caí, Senhor. Eu falo isso com Deus, sabe? Porque o pecado, ele faz isso com a gente. Quando a gente tem Deus no coração e tem essa consciência dos mandamentos de Deus e da vontade de Deus na nossa vida, quando a gente cai, pode ser por qualquer coisa, maledicência, falar mal do irmão, do pastor, né? Tratar mal uma pessoa, entendeu? Não obedecer aos mandamentos, à lei de Deus, né? Se irar e ficar maquinando mal contra a pessoa, tipo assim, nós vamos nos envergonhar de nós mesmos, porque é isso que o pecado faz, é isso que o pecado faz. Aí, você vai pensar assim, mas como que isso acontece? Vou falar para vocês. Isso foi até tema de um estudo na nossa classe de escola dominical, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, orientando a Timóteo e dizendo que esperava, né, que Timóteo e a igreja tivesse uma consciência pura. Deixa eu achar aqui, não vou demorar, já passei. 1 Timóteo, estou na segunda. 1 Timóteo, no capítulo 2. Deixa eu ver se é no 2 ou no 1. Ele fala, o apóstolo Paulo orienta Timóteo exatamente sobre isso. Vocês querem ver? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Ele diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Porque Timóteo tinha recebido profecias de que Deus ia usá-lo, de que ele seria poderoso para conduzir o rebanho de Deus, mas ele estava assim ele era muito adolescente aqui, né, quando Paulo deixa ele na igreja de Éfeso, e a igreja cheia de problemas. Então Paulo escreve para ele e fala assim: não, meu filho, esta é a demonstração que eu faço a você, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Ele estava dando uma palavra de ânimo. Aí ele diz assim: combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí nós estudamos na nossa classe de escola dominical o que seria essa boa consciência. Então agora vamos aqui entender por que Adão e Eva eles tiveram vergonha. Porque Deus colocou em nós, toda a raça humana, tá? Colocou em nós, dentro de nós, um juízo interior chamado consciência. É um juízo interior que Deus colocou em toda a raça humana e que nós chamamos de consciência. E essa consciência, sendo de Deus ou não sendo, tá, gente? Ela nos acusa quando nós fazemos algo de errado, e ela nos aprova quando fazemos algo que é correto. Quer ver o texto disso? Romanos capítulo 2. Romanos, cadê? 2, de 12 a 16. Aqui é Romanos 5, tem um texto grande. Está aqui. Romanos 2, de 12 a 16, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quer dizer, quem só ouve a lei, esse aí não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei que ouviram, né, esses vão ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, olha só como que Paulo escreve aqui: não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, que aqui a gente sabe que é na consciência, né?
na Bíblia fala coração, mas hoje a gente já sabe que está aqui, ó, na cabeça. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Estou lendo Romanos capítulo 2, de 12 a 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos que existe uma lei e que mesmo os gentios, eles podem até, tá vendo? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então ele diz assim, todo mundo tem uma consciência, tem um coração que acelera e tem uma consciência que fala assim, fiz o que não devia. Todos têm isso. Aqui nesse livro, né, quero mostrar mais uma vez para vocês o livro, né, que eu estou usando. Ele fala sobre um índio norte-americano que comparou a consciência à ponta de uma flecha dentro do seu coração. Ele falou assim, a consciência é como uma flecha que está aqui dentro do meu coração. Aí ele fala assim, se faço o que é errado, ela torce e me machuca, até que eu volte e faça o que é certo. Porém, se persisto em fazer o que é errado, ela continua virando e suas pontas se desgastam, de modo que ela deixa de machucar. Agora vamos entender o que esse índio americano está dizendo aqui. Tem um texto na Bíblia, eu acho que eu não anotei aqui. Não, eu acho que eu não anotei. Mas existe um texto na Bíblia, que depois vocês procurem aí, quer achar, coloca aí no grupo. Existe um texto na Bíblia que diz assim, eu ouvi muito esse texto, por isso que eu sei de cor. Ele diz assim, amados, se o vosso coração não vos condena, tendes firme consciência, tendes firme confiança em Deus. E eu fiquei ouvindo aquilo a minha infância toda, né? Numa igreja, um pastor que sempre repetia isso, amado, se o vosso coração não vos condena, então você tem que tomar cuidado. Se o seu coração está te condenando, você não tem firme confiança em Deus. Mas se o seu coração não te condena, você pode fazer, porque, né, você tem firme confiança em Deus de que o que você está fazendo é certo. Aí eu comecei a ter uma compreensão igual a desse índio aqui. O coração, o Espírito Santo que está em nós, quando a gente faz uma coisa errada, ele condena, ele fala assim, não faz isso não. Aí você fala assim, acho que isso aqui é a voz da minha cabeça. Ah, não, também é coisa de Satanás que não quer que eu faça porque eu vou prosperar. Não, eu vou fazer. Aí o Espírito Santo fala de novo, não faça. Você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Não faça. Não eu vou fazer porque Deus está comigo. Não faça. E você continua persistindo, vai chegar no momento em que o Espírito Santo vai calar e vai falar, então tá, agora é com você. Estão entendendo? Você vai falar assim, não, Celé, você não tem exemplos bíblicos para nos falar sobre isso. Eu tenho sim. Olha o faraó lá no Egito. Olha o faraó no Egito. Quantas vezes Moisés foi e falou com ele, deixa aí o meu povo, Deus mandou o povo sair, não vai não. Vai Moisés de novo, ele ali é um tipo de Espírito Santo. Fala com o faraó, nada. Terceira vez fala, tá, quarta vez fala, tá, quinta vez fala, agora tá bom, não vamos falar mais nada, agora vem as pragas. Agora vai vir as pragas. Estão entendendo? Estão percebendo bem? Tem um momento em que
o Espírito Santo, se você continuar no pecado, ele, que a sua consciência, na sua consciência, ele vai deixar de falar e vai deixar você à própria sorte. A própria sorte. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. Por que a nação de Israel, gente, é tão perseguida? Por que a nação de Israel tem tantos inimigos com olho, com sangue nos olhos, querendo destruir, exterminar da terra a nação de Israel? Por quê? Porque os profetas vieram, os profetas falaram para a nação. Você começa lá em Isaías, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas advertiam o povo, mostrando que eles estavam no mau caminho e falando do Redentor que viria. Quando o Redentor veio, Jesus veio, nasceu, viveu entre eles, morreu por eles e por nós, eles disseram o quê? Não, crucifica, que caia sobre nós o sangue desse inocente. Hoje está caindo sobre ele. E eles já falaram assim, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos, o sangue desse inocente. Eles pediram isso. Eles pediram. Então, hoje, Deus virou as costas para Israel, continua protegendo para eles não serem dizimados, mas não fala mais com eles, tá? Virou as costas para eles e se voltou para nós, gentios. É o que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, portanto, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tem que lembrar aqui, gente, o que é isso? Veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele estava falando dos judeus que viessem a se converter e dos gentios. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Eram os judeus. Jesus nasceu dentro, né, de uma das tribos de Israel. Ele veio para os judeus, para salvar os judeus, e os judeus sairiam pregando o evangelho para os gentios, mas os judeus não receberam Jesus. Aí foi aberta essa porta para nós, gentios, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, voltando aqui, a consciência, ela trabalha, ela aponta o pecado, ela mostra pra gente, mas vai ter um momento que se você continuar resistindo, ela vai parar, ela vai recuar, ela não vai mais tocar na sua consciência. Aí é problema seu, você com Deus. Qual é o meu conselho, meus irmãos? Você está na dúvida, você está fazendo uma coisa, e a sua consciência diz assim, isso é pecado, Deus não está se agradando, não faça isso, porque isso vai te levar para a morte, para um caminho mau. Sabe o que você faz? Não teme. Para tudo que você está fazendo e que a sua consciência está te acusando e vai para a oração, vai para a leitura, pede a Deus, Senhor, eu quero, se possível, que o Senhor desenhe. O Senhor está falando e eu não estou entendendo. Por favor, Senhor, fala claramente comigo, mas não teme, porque se você continuar, a sua consciência não vai mais martelar sobre aquele pecado e você vai se perder, tá bom? Então, quando o Espírito fala, quando a consciência acusa, esse juízo interior acusa, e você não dá ouvidos, a Bíblia chama isso de má consciência. Viu o texto que eu li lá de Timóteo para vocês, né? Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque muitos, abandonando a consciência, caíram. E ele cita Himeneu e Fileto, né? Em outro lugar ele cita Himeneu e Alexandre. Ou ali ele cita Himeneu e Alexandre, em outro lugar Himeneu e Fileto. Então, a Bíblia chama isso de má consciência, que está em Hebreus 10, 22. Deixa eu ver se eu anotei esse. Eu anotei,
Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Quando você abandona esse juízo interior, tá? Você está debaixo da má consciência. E aqui, o autor de Hebreus, ele chama as pessoas, né? Vamos nos achegar com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, tá? Ou também de uma consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, versículo 2, mas eu anotei aqui 1 e 2, o que é uma consciência cauterizada? O que é uma coisa que está cauterizada? É que ela já não tem mais, sabe? Ela está endurecida, entendeu? Cauterizou aquilo, sabe? Ela fica crônica, a gente tem uma expressão, né? É uma doença crônica, entenderam? É isso aqui que o texto quer falar, de uma consciência cauterizada. Vamos ler aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É quando a consciência já está adormecida, meu irmão. Aí não tem mais jeito. Essas pessoas vão apostatar da fé. Vão abandonar a fé. Por quê? Porque o Espírito, ou esse juízo interior, que é o Espírito Santo dentro de nós, falou: não faça, não faça, não faça. A pessoa resistiu, a pessoa não deu ouvidos, né? Se voltou, se deixou levar por uma má consciência. Entendeu? Que aqui o autor aqui, Paulo, fala para Timóteo, são espíritos enganadores e doutrina de demônios que essas pessoas deram ouvidos, tá? E aí vão ter cauterizada a própria consciência. Abrindo uma janela aqui, já estou terminando. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque nem tudo que você ouve, até mesmo dentro da igreja, é doutrina de Deus e do Espírito Santo. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, você precisa. Eu estou aqui, numa luta, trabalhando para fazer, eu vou fazer um plano de leitura bíblica diferente, todo ano. Eu solto, vocês também recebem aí, né? Planos de leitura para você escolher um e ler a Bíblia em um ano. Eu estou com outra preocupação, sabe? Eu sei que para muitos de vocês é difícil ler, às vezes, né, no plano de leitura, 2, 3, às vezes 4 capítulos da Bíblia. Então, eu estou fazendo um planejamento que não vai ser a leitura da Bíblia em um ano, não. Vai ser 1 ano e meio, 2 anos. Mas você vai ler só um capítulo por dia. Só um capítulo por dia. Mas todos os dias do ano. Um capítulo por dia, todos os dias do ano. Nós vamos começar com o Provérbio, porque o Provérbio tem 31 capítulos. E janeiro tem 31 dias. Então nós vamos começar com Provérbios. Eu estou fazendo um plano aqui. E vou soltar aqui para vocês também. Depois de fevereiro, esse ano que vem, ele vai ter 28 dias. Então, como eu acho que eu não consegui nenhum livro que tenha 28, então eu vou botar 26, né? 26 capítulos de um livro. E vamos começar já, né, dentro ainda de fevereiro, um outro livro lendo os capítulos 1 e 2 para completar o mês. E aí continua em março com o resto dos capítulos desse segundo livro que a gente vai estar lendo. Estão entendendo? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Por quê? Porque se a gente ler a palavra de Deus, o Espírito vai se incumbir
de nos dar clareza e conhecimento, para que a gente não caia em doutrinas de demônios e de espíritos enganadores. Terminando aqui, quando as pessoas não se envergonham mais dos seus pecados, seu caráter está praticamente extinto. É a mente cauterizada, tá vendo? A consciência cauterizada. Não se envergonha mais. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Jeremias 6,15 e Jeremias 8,12, tá vendo? Vão ser envergonhados, vai ter um dia que eles vão ser envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele ser envergonhado ao invés dele sentir vergonha. Perceberam a diferença? O cristão que ele é envergonhado ao invés dele sentir vergonha. Aqueles que cometem pecado e não sentem vergonha, no dia do juízo vão ser envergonhados. Jeremias está dizendo aí. Tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Jeremias 3,3. E a gente sabe disso, né? As prostitutas, os homossexuais. Os pecados que costumavam ser cometidos ocultos pela escuridão, agora são exibidos abertamente em filmes e na televisão. E quando as pessoas protestam, são chamadas de pudicas ou de puritanas. Essas pessoas vão ser envergonhadas. Nem precisa chorar, porque vai ser envergonhado. Quem não sentir vergonha pelos seus pecados, pelos pecados que cometem contra a divina vontade de Deus, vão ser envergonhados. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos, que isso não aconteça com o povo de Deus espalhado pela face da terra. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor, concentrado no Senhor. E a semana de Natal, tá, gente? Natal não é presente não, tá, gente? Tá? Não se preocupe com presente, não. Se você quer dar um presente, dá para Jesus o seu coração inteiro. Dá para Jesus em agradecimento pelo nascimento dele. Comemore dessa forma, tá bom? Comemore desse jeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.